Estou falando de passagem porque é meio óbvio, mas a gente já declarou que crendo em algo que não é a palavra de Deus pura, a Bíblia, o que Deus nos deu, isso leva para a destruição da fé de uma pessoa. Vamos ver isso mais tarde nesse capítulo. E se você não crê na ressurreição, a sua fé é em vão, é vazia, não tem valor, é destruída. Então, toda doutrina falsa, uma vez salvo e sempre salvo, você pensa, bom, as pessoas podem acreditar como eles quiserem? Não. Eles podem, eles têm essa liberdade, mas quando você faz isso, você vai para um outro Jesus e um outro evangelho. A sua fé começa a enfraquecer e diminuir. Certo. E se corromper ao ponto que se torna nada. Vocês podem sentir a firmeza na mensagem da cruz, é como uma âncora. É mesmo, é como uma âncora, sabe? Eu nunca, em toda a minha vida, encontrei nada que tivesse um poder de solidez como essa mensagem tem. Sim, é verdade. Eu não tenho nenhum desejo de voltar e fazer algo mas diferente. fora isso não tem para onde ir. Bom, a base de toda a mensagem é a mensagem da cruz. E conecta toda a palavra de Deus. Conecta todo o plano redentor do Senhor. E quando você vê isso, nós falamos de âncora, é isso que é. É a âncora do evangelho. Então, você nunca sabe, às vezes você vê algo que é verdade, você prega por um tempo e depois você vai para frente e você adiciona outras coisas. A cruz não é assim. A cruz é a âncora de tudo. Tudo está conectado. Estamos ensinando no nosso outro programa, a mensagem da cruz. E todos vocês se lembram porque estamos no meio disso agora, mas rejeitar essa luz da cruz de Cristo, rejeitar essa iluminação, a pessoa nunca é deixada estática, ela nunca é deixada em um nível plano, é algo que vai piorando. E se essa grande luz for rejeitada, porque estamos falando de até mesmo ainda maior, se algo pode ser maior do que a ressurreição, é um padrão maior. A cruz é o maior padrão de todos. Toda doutrina, incluindo a ressurreição, é construída na fundação da cruz. Swagger, nós não dizemos isto para ter um efeito dominó como uma ameaça, mas como uma preocupação. É verdade, é mesmo. A consequência da fé de uma pessoa que está destruída. Você perdeu tudo, você perdeu sua alma, acontece. Então a preocupação é um amor de dizer, existem consequências em acreditar em algo outro do que da cruz. Você será enganado e você vai ser seduzido para o erro e você vai começar a tropeçar e andar errado. É de amor, você está certo, mas encontramos aqui que Paulo, ele realmente falava forte aqui, sabe? Com certeza. Ele não ficou medindo palavras, não ficou mesmo. Quando lemos aqui, vamos ver isso. E pode ler o versículo 12 mais uma vez, por favor. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eu tenho que te dizer, Paulo faz muito o ensino dele perguntando coisas, não é? Fazia muito. Alguns, na realidade, negavam a reconhecer a doutrina da ressurreição. Eles tinham ouvido isso em algum lugar. Eles não inventaram da cabeça deles. Isso foi de alguém que veio até ali pregando que não havia ressurreição. Bem, é claro que o versículo 12, esse ensinamento que não existia ressurreição, primeiramente não veio de Paulo e não veio dos outros apóstolos, veio de alguém que estava entre eles, que estava pregando que não havia ressurreição. Não existe ressurreição depois da morte. E isto, nesse dia que Paulo e os outros apóstolos, que foram aqueles pelos quais a palavra de Deus, o Novo Testamento foi escrito. Paulo escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, a Nova Aliança, e foi através deles, da palavra de Deus, que, mesmo que eles tinham o Antigo Testamento, essa era a palavra agora. Através das cartas de Paulo e dos 4 evangelhos sendo escritos,
e outras cartas de Pedro e João e Tiago e Judas. outros e Judas foi desenvolvido bem aqui nessa Bem época. diante deles, Foi é desenvolvida. mesmo. Eu tenho que te interromper. Continue com seu raciocínio. Mas será que eles entenderam que quando tinham essa epístola em suas mãos, que estavam segurando a própria palavra de Deus? Eu não sei em qual nível eles sabiam e se eles realmente sabiam que seria parte da palavra de Deus, mas de qualquer forma, o meu ponto é esse, porque eles não receberam essa doutrina deles mesmos, Paulo e os outros apóstolos, que então neste momento não era bíblico, era antibíblico. Para nós seria como alguma outra coisa. O irmão Jimmy falou aqui, qualquer coisa que não vem da palavra de Deus, claramente da palavra de Deus, é uma doutrina que precisa ser removida. Mas Bob, várias pessoas dizem que o que estão ensinando, por mais errado que seja, eles dizem que é bíblico. Sim, e esta é a decepção que vem, essa decepção que vem com o ensinamento errado. A palavra é usada, mas ela é tirada fora do contexto e não está no contexto apropriado. Agora aqui, alguma coisa, quando nós pensamos nas nossas mentes, como podiam acreditar em uma doutrina que não existe ressurreição dos mortos? Quando Paulo chegou a eles e pregou para eles, ele disse anteriormente no capítulo 15 que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com a palavra e ele ressuscitou dentre os mortos de acordo com a palavra de Deus. Como que eles podiam acreditar em algo tão claro e errado? Que não existe ressurreição? Bem, eu acho que a mesma coisa agora está acontecendo com a mensagem da cruz. Como é que as pessoas não podem acreditar quando escutam e têm um conhecimento dela? Como é que eles podem deixar de lado? Pois é, você está falando de boas novas aqui. Essas são boas novas. Bom, nós podemos olhar aqui para trás e pensar como é que eles podiam acreditar algo que era tão errado. Depois de ter ouvido Paulo e os outros pregarem. Sim, mas mostra aqui o poder da decepção e o poder de uma mentira. A mentira, neste caso, não era... Eu não vejo isso como uma mentirinha branca que veio assim pela porta de trás. Isso era algo que era claramente errado. Certo, verdade. Não existe ressurreição dentre os mortos. Mas isso nos mostra que até o povo de Deus, que foram fundados na palavra da cruz, podem desviar a sua fé e ser guiado por algo que é errado. Com certeza. Isso nos mostra o poder de uma mentira e o poder de um engano. E nos mostra quão importante é para nós fixarmos os nossos olhos em Cristo e ancorarmos a nossa fé na obra finalizadora de Jesus Cristo que ele fez por nós na cruz. É o ensino bíblico claro do que realmente é o Evangelho. Um pregador me disse há um tempo atrás que ele me perguntou assim, esse pregador, e falou o nome dele, todos nós íamos saber quem ele é se eu falasse, mas não vou falar. Ele perguntou, irmão Swagger, ele profetizou e disse, eu tenho uma cópia aqui, gravada. Ele profetizou que o Castro ia morrer esse ano que vem, no próximo ano, que o Castro morreria e que um grande avivamento viria e a democracia voltaria para Cuba. E ele disse, já faz mais de um ano e o Castro ainda não morreu. Certo. E ele disse, eu estou dizendo que até hoje ele não morreu, né? Mas não há mover de Deus acontecendo em Cuba, pelo menos não sabemos. E ele disse, será que essa mensagem veio do Senhor? E eu disse, eu acho que não. Eu disse, é muito óbvio que isso não é do Senhor. Sim. Mas quantos cristãos hoje estão se desviando por causa de mensagens falsas, dizendo que são do Senhor, dizendo que vem de Deus. E aqui é o que me deixa chocado. Me deixa chocado que o tempo acabou. E muito obrigado por estar conosco. Fique ligado nessa promoção. Peça se você puder, por favor.